Um ponto negativo para os médicos, além da mulher enfrentar o declínio da fertilidade, isso pode demorar a acontecer uma gestação e riscos a ponto de impedir a concepção e abortos. Então, a paciente ela pode conseguir engravidar, mas é muito mais difícil. O que pode parecer é que não é possível engravidar natural e que sempre com 40 anos ou mais ela precise de ajuda. Não, isso não é verdade. Agora, se a gente pensar nos riscos associados, especialmente a chance de aborto, risco de infertilidade, risco de bebê com síndrome, a reprodução assistida é sim uma ferramenta muito importante e com uma possibilidade de ajudar a mulher e proteger essa mulher e esse casal dessas complicações, especialmente as relacionadas aos embriões. E não podemos deixar de falar que existe a possibilidade de engravidar de forma natural aos 40 anos, sem a ajuda das técnicas de reprodução assistida. A recomendação é que após os 35 anos, quando uma mulher começa a tentar engravidar, que ela não ultrapasse 6 meses de tentativa, sem fazer uma investigação, sem entender se algo pode estar sendo impeditivo para que ela engravide. A chance de uma mulher de 40 anos engravidar é de 20% dentro de um ano. Essa porcentagem diminui quando ela chega aos 45, visto que ela fica com 1% de chance de conceber um bebê pelos seus próprios óvulos. Infelizmente, as taxas de gravidez ainda são muito distantes daquilo que a gente gostaria. Então, o tratamento de fertilização in vitro numa mulher jovem, com menos de 35 anos, ele chega no máximo a uns 50% de gravidez. Se a gente pegar uma mulher com 40 anos, isso já vai cair para uns 20%, 30%. Então a gente precisa repetir os tratamentos para chegar no resultado. E isso muitas vezes é frustrante, porque são necessárias às vezes 3, 4, 5, e isso vai desgastando com o tempo, emocionalmente, financeiramente, o tempo vai passando também. As relações entre o casal também podem ficar um pouco abaladas por causa dessa frustração de não chegar na gravidez. Hoje, mais do que nunca, a mulher é a grande protagonista da sua vida. Com várias mudanças sociais e culturais trazidas pela modernidade, a opção pela maternidade tardia ganha espaço e mulheres muito mais realizadas. Ser mãe é abrir muitas vezes a própria vida em detrimento daquele que você gerou, não importa a idade. É como se você fosse eternamente responsável por aquela pessoa que você deu a oportunidade de ter a vida. E muitas e muitas vezes eu deixo para lá as minhas próprias coisas para o bem do meu filho. E isso me traz felicidade. Ser mãe, tardiamente, né, ser mais velha, eu acho que a gente tem mais maturidade, a gente enxerga a vida de uma outra forma. Eu me preocupo com situações hoje como família que talvez eu não me preocupasse antes, né? E também o tempo que eu consigo me dedicar ao meu filho, porque foi consciente, né, essa escolha de ser mãe tardiamente. O que muda quando a escolha de ser mãe acontece mais tarde? Quais são os desafios e as alegrias? A saúde mental é um dos grandes obstáculos. Saúde mental, sem dúvida, é um dos maiores obstáculos que as mulheres enfrentam quando estão tentando engravidar. Cada mês que passa sem o teste, que tem 2 risquinhos, o famoso positivo, acaba se tornando uma montanha-russa emocional. Como se todos os meses fosse a vivência de um fracasso, da frustração dessas expectativas, uma comparação com todas que conseguiram e ela não. Viver essa angústia constantemente pode trazer quadros, sim, de ansiedade, porque ela fica já pensando no próximo mês se vai dar positivo, de depressão pela falta de esperança que ela passa a ter, que ela nunca vai conseguir. E isso compromete também a autoestima e a conexão emocional de um casal. Mesmo com um retrato promissor de ser mãe com mais idade, existe muitas vezes uma névoa sombria que anda com essas mulheres.
Algumas acumulam testes negativos de gravidez, vergonha, ansiedade e frustrações com as tentativas sem sucesso de engravidar. Muitas das vezes, a maioria das mulheres, elas se calam. E eu me calei por muito tempo. Foram mais de 2 anos sendo calada, sofrendo completamente sozinha. E por mais às vezes que você conversa com o seu parceiro, com o seu marido, com pessoas que te amam, parece que ninguém te entende. Então é por isso que eu acho muito importante que a jornada da tentante não seja uma coisa sozinha, que seja uma coisa compartilhada, que seja cada dia mais falado, para que a gente consiga se ajudar, para que a gente consiga torcer juntas e para que a gente consiga ver milagres acontecendo, independente do seu diagnóstico. Algumas mulheres chegam a guardar e até esconder os testes negativos como se fosse uma falha delas ou uma falta de merecimento. O negativo não é um fracasso, é parte do processo biológico e a gente cresce com uma mente de que é muito simples engravidar, mas claro, né? Se não está acontecendo, pode ser uma falha do nosso organismo ou a dificuldade mesmo do encontro do óvulo com o espermatozoide. Não seria chamado de dar à vida um milagre se fosse tão simples assim. Então é preciso reconhecer que essa dor existe, porque fingir só aumenta o peso e pode te deixar mais irritada, com mais dificuldade para lidar nas relações em geral. Ser uma tentante é uma jornada difícil e muitas vezes solitária. No começo eu confesso que cada teste negativo era muito frustrante. Era praticamente um luto por mês, porque você no começo tem uma expectativa tão grande de engravidar rápido, que você vê as outras pessoas tentando e conseguindo, que você fala, quando for a minha vez vai ser super simples, vai ser super rápido. E quando você começa a perceber que cada mês vem um negativo, isso te desmotiva demais. E você começa a se questionar se você tem algum problema, se seu esposo tem algum problema, se não é da vontade de Deus. Bom, a fé realmente é muito abalada. E você tende a aprender com essas frustrações. Que as coisas não são no nosso tempo, elas são no tempo de Deus. Mas que a gente não deve deixar de procurar ajuda, seja médica, psicológica. Durante as tentativas de conceber um filho, muitos casais experimentam uma mescla de sentimentos. A dificuldade em engravidar não afeta só a mulher. Tem muito homem com bastante interesse e o momento de ter filhos e constituir uma família. Mas muitos casais se veem perdidos no meio desse caminho. A intimidade pode se tornar uma obrigação, a paciência desaparece e os desentendimentos aparecem. É comum ter falta de esperança, culpa, silêncio e o medo de magoar o outro com o próprio sentimento, porque se eu falar como eu estou me sentindo, pode ser que a outra pessoa se sinta mal e aí eu me distancio como casal. Felizmente, já existem metodologias de apoio psicológico criadas especialmente para essas mulheres. Atualmente, a técnica psicológica específica para a gente lidar com esse momento de tentativas é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Ela ajuda a gente a ressignificar o ciclo da espera, lidar com a ansiedade dessa expectativa e a frustração do negativo. A gente trabalha também em função de reconectar, reaproximar o casal. No meu consultório, eu também trabalho ressignificar possíveis traumas relativos a perdas gestacionais, as situações vivenciadas no passado que podem ser traumáticas, tanto na infância quanto lidar com as expectativas familiares que podem tornar esse processo ainda mais doloroso. A mulher precisa entender que ela não está sozinha e que ela não precisa dar conta de tudo em silêncio. A atriz Mariana Rios, em um desabafo publicado em suas redes sociais, contou sobre sua luta para engravidar. Através de um exame, eu descobri que para ter filho de forma natural, no meu caso, não seria tão simples ou de repente nem aconteceria. A minha opção seria congelar meus óvulos para depois formar os embriões e então fazer uma fertilização in vitro. Com 39 anos, ela tocou o coração de um grupo de mulheres que vive a mesma dor. A atriz trouxe à tona o quanto deixar para mais tarde a maternidade pode ser desafiador
lidar com a frustração é uma tarefa árdua. Quando a atriz fala sobre os desafios em adiar a maternidade, a dor que pode ser não conseguir, ela dá voz a algo que muitas mulheres vivenciam em silêncio. Lidar com a frustração de um sonho que parece mais distante do que a gente achava, porque a gente cresce com uma mentalidade de que engravidar é muito simples, muito fácil. Basta parar os contraceptivos. Esse momento se torna um luto invisível. Então é possível que haja uma culpa de não ter tentado antes, seja por não se sentir preparada ou não ter encontrado um par ideal. E até por ter priorizado o sucesso, a carreira profissional. Mas resumindo, ninguém está preparado para ter filhos ou ser pai e mãe. A gente aprende muitas vezes sendo. Esperar o momento ideal é muito difícil, porque nem sempre ele vai acontecer no tempo ideal, no melhor momento. E buscar a realização de ser mãe não atormenta apenas mulheres com mais idade. Débora tem 30 anos e ainda não conseguiu seu tão sonhado positivo. No começo, os testes negativos me desmotivavam muito. Era uma tristeza, era como se fosse um luto a cada mês. Com o tempo, eu fui entendendo que não adiantava mais fazer testes, que eu deveria procurar ajuda. E isso é uma questão muito importante. Por mais às vezes que você seja jovem, é necessário que você procure ajuda. E eu diria, até depois dos 6 meses tentando. Porque eu procurei ajuda antes de 1 ano tentando e foi uma luta imensa para descobrir um diagnóstico. Então, com o tempo, eu parei de fazer testes, porque eu percebi que deveria ter alguma coisa de errado. Parei de tentar criar tanta expectativa. Por um momento, até tentei falar que não estava tentando mais, como se fosse uma mentira para mim mesma. Mas hoje, eu tento de uma forma muito leve tentar focar mais em mim. Tem uma lista de prioridades em mim agora, que isso tem me dado uma fé muito grande e uma expectativa muito grande de primeiro cuidar de mim, para que eu esteja pronto o suficiente para quando for a hora, que Deus quiser ser a hora, que isso aconteça naturalmente. Mas desistir nunca é opção para quem deseja um milagre no ventre. Por segundos, Débora fica em silêncio para conseguir expressar o seu sentimento. Como tem sido a minha jornada como uma tentante. A jornada de uma tentante é muitas das vezes solitária. Por mais que você tenha rede de apoio, por mais que você tenha um marido parceiro, por mais que você tenha familiares que te amam, que você esteja cercada por amor, parece que ninguém entende a sua dor. Parece que só quem está passando, mulheres iguais a você, também tem uma expectativa muito grande de engravidar. Parece que só elas entendem. E foi nelas que eu encontrei muito apoio, foi nelas que eu encontrei muita empatia e muito carinho. Porque na maioria das vezes, essa jornada de tentar engravidar é muito solitária. Seja porque às vezes você não quer contar para as pessoas, para que não crie expectativa em outras pessoas, ou seja porque você não quer contar porque acredita que pode não dar certo se você contar. Mas o momento de espera precisa de resiliência e um acompanhamento especial. O acolhimento ele é importante e é fundamental nesse atendimento ao casal, para que a gente possa mostrar que existem chances reais, que eles não devem desistir, claro, dentro de um contexto que a gente saiba que é possível a gravidez, e também sempre deixar para o casal abertas as opções, porque pode ser necessário que a gente tenha que pensar em outra alternativa. Usar óvulos doados, às vezes um banco de sêmen, até mesmo uma barriga solidária, se a questão for o problema uterino ou uma questão grave clínica, alguma doença clínica importante na mulher. E se a gente puder sempre trabalhar com essas alternativas e deixar o casal bem informado e bem acolhido que o tempo vai levar ao resultado, a gente pode fazer o tratamento com que seja mais leve e que a gente atinja o resultado que a gente quer no final. O desejo de ser mãe é uma das experiências humanas mais profundas, atravessando épocas e condições sociais. Ser mãe, para mim, é um renascimento.
é uma segunda vida, é a chance de viver novamente.